O metro é uma das melhores soluções para descobrir esta bela cidade. Mas que cidade é esta? Roma! Convidamos a que venham na nossa companhia. Por agora, estamos a entrar na cidade do Vaticano. Mas ainda tens muito que andar, ó Cristina. Da maneira que a fila está. (28 de outubro de 2022) e está um calor que não se pode. O sol está intenso, de facto. Está muito calor. Grandes alterações tem havido desde o tempo em que esta praça foi feita e até aos dias de hoje. Bom, já passámos as filas, já passámos o controle de segurança e agora falta-nos o quê? Entrar para visitar a Basílica. Já não é a primeira vez que cá estamos. Não, e desta vez não vamos visitar grandes museus, né? Vamos viver Roma. Viver a parte de turística. A vida de Roma. A vida de Roma. Das pessoas, do passear nas ruas, ver as montras, que a gente gosta de montras. Relaxar um bocado. Passear. Essa é a ideia de vir até Roma desta vez, é para passear. Bom, vamos ver a Basílica? Vamos. Vamos embora. É impressionante o número de visitantes que está permanentemente na Basílica de São Pedro. Mas também esta, que é a mais famosa igreja da cristandade, não deixa de nos impressionar logo à entrada. E assim que passamos a porta, olhamos à direita e temos a Pietà de Miguel Ângelo. Continuamos na direção do altar e temos o túmulo de São Pedro. Infelizmente está fechado para visitantes. As obras de arte são impressionantes. Quase todos os arquitetos do Renascimento e do Barroco participaram na construção desta basílica. Este templo de fé quase que nos esmaga com o seu esplendor. Reparem neste trabalho de escultura em mármore, parece mesmo um tecido. Mas a componente comercial também está presente na basílica. Junto à loja dos souvenirs podemos visitar um pequeno museu com peças do acervo do Vaticano. Mas regressemos às ruas de Roma. Está na altura de mudar de óculos, não? Passar do interior para o exterior, cá fora está o sol. A sempre presente Guarda Suíça. O Vaticano é um Estado soberano desde fevereiro de 1920. É governado pelo Papa, o único monarca absoluto da Europa. Vivem aqui cerca de 500 pessoas, com alojamento para funcionários, eclesiastas, e a cidade tem correios, bancos, moedas, sistema judicial, estação de rádio e lojas e um jornal diário. E será que também tem restaurantes? Tem e muitos. E como já eram horas para almoço, e em Itália o melhor é virem umas pizzas. E eram muito boas. Certamente que o segredo está na pasta. E em Roma, fazer como os romanos. Para já, vamos percorrer uma antiga estrada do Império Romano, que nos leva até ao Arco de Constantino. Fica localizado junto ao Fórum e perto de um dos monumentos mais icónicos de Roma. Construído no ano 72 d.C., o Coliseu não deixa de impressionar pela sua dimensão. Nós já o visitámos mais que uma vez, mas vocês não percam uma visita ao Fórum. E por muitas vezes que se visita, há sempre algo para descobrir. Cristina, por vezes encontramos situações muito bonitas, como esta igreja São Francisco Romana, aqui no Fórum, em Roma, junto ao Coliseu. Nós esperávamos encontrar uma peça tão bonita, com um ícone do século V e com um teto tão bonito como vamos mostrar a seguir. Nestas viagens, por vezes, há momentos que se tornam inesquecíveis. Esta imagem não é aquela. Não. Mas Roma é uma cidade cheia de vida e as suas ruas não deixam de nos surpreender. Já devemos ter encontrado centenas de músicos de rua, mas como este nunca tínhamos visto nenhum. Passamos pelo homem-estátua esfisa egípcia e a Cristina não resiste a partilhar uma moeda com o pianista. Mas Roma é uma cidade monumental e os testemunhos
do Império Romano estão presentes por todo o lado, mas também de outras épocas, como o momento a Vitório Emanuel de 1885. Homenageia Vitório Emanuel II, o primeiro rei da Itália unificada. E como resistir à tentação de tirar uma foto com Roma aos nossos pés? E quando cai a noite, parece que Roma tem ainda mais encanto e vem às nossas memórias. Neste passeio de fim de dia em Roma, estamos num dos locais que eu acho mais interessantes, o Fórum de Traiano. É mais ou menos isto. Mas o que interessa é que é o antigo centro comercial de Roma. O Fórum está naquela direção e aqui era a zona comercial que dava apoio a toda a zona que era preenchida pelos templos e por toda a vida social da antiga Roma. Desde miúdo, que me lembro de ficar entusiasmado para fazer esta visita. Fui lá a primeira vez quando tinha 28 anos, agora com 69. Volto a ter a mesma emoção. Roma será sempre Roma. Este dia terminava e no dia seguinte tivemos que mudar da área de serviço de autocaravanas. O local onde estaria reservado para os feriados que se aproximavam e tivemos que ir para a área de serviço que habitualmente usamos quando visitamos Roma. Também é muito agradável, tem boas instalações, até tem uma loja de acessórios para produtos autocaravanas e a poucos metros tem uma paragem de um trem que nos leva para a estação central de comboios. Aí tem estação de metro, mas optámos por um autocarro daqueles que faz a volta turística pela cidade. Permite sair e entrar em várias estações junto de locais interessantes para visitar, mas também nos dá uma visão geral sobre Roma. Aqui este companheiro estacionou mesmo no centro da cidade. Vamos passando por locais já conhecidos, mas agora com informações no audioguia. E também temos um local privilegiado para observar o trânsito caótico que esta cidade tem. Roma será sempre Roma. Mas tinha chegado a altura de descermos do autocarro, até porque havia outras coisas para visitar. Para fazer um xixi, €1. €1. Mas pronto, Não, mas estava limpo e, estava impecável. e quando eu estava a sair, o funcionário perguntou-me se estavam limpos. Está impecável. Se eu tinha razão. Por acaso, é €1, mas está impecável. Sim. E parece que não ajuda muito na vida das pessoas. E com esta multidão, isto são milhares. Ainda por e cima, milhares não é de todos os dias que se faz um gigi ao pé do Castelo de Sant'Angelo, não é? pessoas. É verdade. Adoramos deambular por aquelas ruas, as praças e os mercados. Bom, mercados não conseguimos resistir. Máquinas de fazer café a todo tamanho. Aqui, Esta é pícola. Essa é para só um café. Nem é um café, isto ainda tem, é menos. Isto é arroz. Arroz. As tentações eram muitas e tinha de acabar nisto. Oh, Cristina, parece que compraste uma peça de arte aqui em Roma, não? É giro, Bonella, mostra lá. E compraste aqui ao pé da praça da Fiora. E com disco blusa. E compraste aqui numa praça toda gira em Roma. Oh, Cristina, aqui neste local foi onde o Júlio César foi assassinado. Em 15 de março de ano. Foi assassinado pelos amigos. Com quantas facadas? Acho que foram 20 e tal facadas. 23 facadas levou o homem, coitado. Não merecia, mas enfim. E as últimas palavras dele foi: até tu, Brutus. Até Brutus tu. era o melhor amigo dele. Foi morto pelos amigos, pelos guardas. Conclusão, não se pode confiar nos amigos. Espero que não seja verdade e que os amigos estejam sempre lá. E aqui o interessante aqui é que aqui tem uma colónia de gatos, 150 gatos, achei graça, foi ao número exato, 150 gatos que pessoas voluntárias alimentam 7 dias por semana. Precisamente. E quando um local de venda de paninis ganha fama, dá nisto. Estamos junto ao monumento Vitório Emanuel e curiosamente também no local onde durante a Idade Média eram executados as pessoas. Temos aqui uma igreja e no sopé da igreja é o local onde na Idade Média
os criminosos ou aqueles que sofriam a pena de morte eram executados. E por trás, aliás, em frente, vamos encontrar uma praça que se chama a Praça Campidoglio, que tem um pavimento desenhado por Miguel Ângelo. Nunca vi, embora já cá estivéssemos várias vezes por aqui no Vitória Emanuel, mas aquela praça nunca vi. É a altura de ir visitar agora. Agora o problema é passar a rua, porque isto aqui é um bocado à kamikaze, cada um que salve como puder, vem da direita, vem da esquerda, esperou ali, já passámos, pronto. E cá estava o famoso pavimento desenhado pelo Miguel Ângelo. E mesmo por detrás fica o Fórum Romano, o centro social da capital do Império. E até encontramos alguém que nos falou sobre a lenda da fundação da cidade de Roma. A lenda dos dois irmãos, Rómulo e Rémulo, que terão sido alimentados por uma loba. Certamente que há muitas lendas sobre o Império Romano, mas foram 600 anos a construir toda uma história que hoje nos deixa completamente impressionados, surpreendidos e também maravilhados. A nossa estadia por Roma estava a terminar, certamente que fica muito mais por visitar. Mas se Roma e Pavia não se fizeram num dia, nós também havemos de voltar. Entretanto, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos voltar a viajar juntos!